Tenho certeza de que todos aqui se lembram do ataque à pequena democracia europeia da Dinamarca no ano passado. Porque a economia dinamarquesa foi submetida a uma campanha de sabotagem internacional, apoiada não apenas por movimentos, mas também por estados. Por que suas embaixadas foram incendiadas em países onde manifestações normalmente não são permitidas? Por quê? Tudo isso aconteceu porque seu primeiro-ministro não pôde ser forçado ou persuadido a censurar charges na imprensa da tarde em Copenhague. Porque é contra a lei dinamarquesa que ele faça isso. E as pessoas me perguntam, por que você continua mencionando os extremistas? Eu respondo, porque os extremistas são o rabo que balança o cachorro inteiro. E a minha profissão prova isso, e a sua cultura prova isso, e vocês foram humilhados por isso. Eu lembro a vocês, escandinavos individuais foram assassinados em todos os lugares, do Afeganistão à Nigéria, por essa campanha histérica e premeditada. Mas, Sua Santidade, o Papa condenou o que os cartoons. O Departamento de Estado condenou os cartoons, não a violência, não a campanha de intimidação. O arcebispo da Cantuária condenou os cartoons. Todas as igrejas que conheço condenaram a blasfêmia, não a campanha de assassinato, sabotagem e intimidação. Em outras palavras, senhoras e senhores, os bárbaros não estão no portão, não estão fora do portão, eles já estão bem dentro. E quem abriu a porta para eles? Foram os outros religiosos. É a mesma coisa com Salman Rushdie, quando o Ayatollah Khomeini ofereceu dinheiro publicamente em seu próprio nome, sem vergonha de subornar o assassinato de um romancista que não era iraniano e que morava na Inglaterra. Um ataque bastante radical ao que pensamos que nos guia, ao que nossa Constituição representa, ao que o Sr. Jefferson, o Sr. Paine achavam que valia a pena lutar. O cardeal arcebispo de Nova York, o rabino-chefe de Israel, Sua Santidade, o Papa, o arcebispo de Cantuária, todos condenaram o romance, o autor, por blasfêmia. Agora, acostume-se com isso, porque talvez você esteja vivendo nos últimos anos em que pode reclamar sobre isso. Porque os religiosos realmente falam sério sobre isso, sabe? Eles não estão apenas brincando. Eles realmente querem abolir tudo o que você valoriza, querem tirar tudo o que você ama e destruir tudo o que você tem. E substituir tudo isso por uma ideologia da Idade da Pedra, vinda do deserto da Palestina, em uma época muito ruim da história humana. Só porque chegaram antes, acham que tudo o que pensam é deles. Eles acham que têm o direito de dizer o que você pode pensar, com quem você pode dormir, o que você pode comer, o que você pode ler, e ainda reivindicam o direito de te fazer sentir medo. Até mesmo de ler nos Estados Unidos da América este ano. Então, eu não quero ouvir de ninguém que meu livro diz: bem, não julgue a religião pelos seus extremos. Ok, não faça isso. Bem, sim. Quer dizer, Acho que todas as religiões são igualmente falsas. Porque eu não acho que exista uma dimensão sobrenatural à qual possamos recorrer, ou que possa ser usada para explicar o que ainda não sabemos sobre a nossa espécie ou sobre o cosmos. Acho que você se sai muito melhor se excluir essa suposição, e isso significa que você não dá poder. Se você puder excluir isso, se puder limitar, pode limitar a uma crença privada. Uma crença que as pessoas mantêm em suas casas, e assim por diante. O que, é claro, elas têm todo o direito de fazer. Isso significa que você não vai lidar com uma classe de feiticeiros, mulás, padres, rabinos e outros que ganham a vida na política. Afirmar ter direitos especiais por cumprir a vontade de Deus foi uma maldição para a humanidade ao longo da história. E atualmente, eu acho que, na forma de teocracia e suas várias ameaças de intimidação, representa uma ameaça muito direta e imediata à sobrevivência da nossa espécie. Então, sim, estaríamos melhor sem isso. No fim das contas, eu não acho que Deus seja o problema. Eu acho que o homem é o problema. E eu acho que quando você adota uma atitude como a sua, que é tão negativa, você continua incentivando esse nós contra eles de novo. E não é que Deus seja bom. Depende de como você vai usar, contanto que você use isso para Deus e não para o mal. Seu argumento melhora ao afirmar que o problema é o homem, já que Deus é uma invenção humana.
Mas aí você pode se contradizer dizendo que Deus não é mau em si mesmo. Ele poderia ser tão bom quanto mau, mas não pode se ele não existe, e se ele é uma criação humana e um objeto de veneração feito pelo homem. Tudo o que estou argumentando é que estaríamos melhor sem essa construção, estaríamos melhor sem essa tentativa, que é realmente tudo o que é, feito por padres, mulás e rabinos para estabelecer poder. No mundo real, o único mundo que existe ou que jamais existirá, ao afirmar que tem autoridade divina para fazer isso. Temos que desafiar isso politicamente, sendo contra a teocracia, a superstição e a doutrinação. Mas também precisamos desafiar isso de forma completa, dizendo que a autoridade que ela invoca é inexistente. A questão cultural que permanece, ao meu ver, é: como as pessoas vão viver quando tiverem abandonado o sobrenatural e o supersticioso? Ainda vamos precisar, eu diria, ainda vamos precisar do luminoso e do transcendente, que também são inatos em nós, assim como a razão, assim como a moralidade. E então a grande luta vai ser como encontramos consolo, beleza e reflexão. Quando aceitarmos o fato de que não temos um ditador divino para resolver nossos problemas por nós, que os céus estão vazios, nossas orações não são atendidas e só temos uns aos outros, então precisamos tirar o melhor disso. Eu afirmo que esse será o grande problema para a civilização daqui em diante. E muita energia, tanto moral quanto estética, terá que ser dedicada para resolver isso. Mas o começo da sabedoria é perceber que você deve se emancipar da ideia de que é um brinquedo de um chefe sobrenatural. Felizmente, isso não é verdade. A ideia de que fomos feitos por um Deus me parece inofensiva por si só. O problema que vejo é com toda a bagagem que Camali coloca por trás dessa crença. Isso é a adesão a um corpo rígido de doutrina ou dogma e obediência a uma autoridade que afirma ter Deus como sua origem. Ao longo da história, vimos como essa bagagem foi abusada em todas as fés que afirmam ser a verdadeira. Mas eu me pergunto se você não pensaria que talvez seja possível acreditar em Deus e não ser guiado pelos nãos? Não é esse o argumento que deveríamos discutir? Bem, sim. E nós tocamos um pouco nesse ponto mais cedo, na distinção que fiz quando falei de Thomas Jefferson e Thomas Paine. Entre o deísmo e o teísmo, há aqueles que dizem: bem, olhe para o mundo natural, a ordem do universo, etc, etc. Você não consegue imaginar isso sem algum criador original? Mas supondo que você aceitasse essa suposição deísta, seu trabalho como teísta ainda estaria todo por fazer. Você ainda precisa provar isso. Deus sabe se você está aqui, se importa, vai intervir, responder suas orações ou ao menos ouvi-las. Isso ainda nem foi propriamente sugerido, muito menos provado. Então, isso pode ajudar a eliminar a distinção. No entanto, se as pessoas dizem que nós somos literalmente feitos, em outras palavras, com um propósito criado por Deus, eles cometem dois erros imediatos que, desculpe, geram todo o lixo e bagagem que você vê, além de coisas piores. Aqui está o motivo. Ao mesmo tempo, é masoquista demais e solipsista demais. Ou seja, como diz o Alcorão, você é feito de um coágulo de sangue, ou, segundo a Bíblia, do pó. É isso que você é. E, aliás, com o pecado original misturado nisso, então aí está você, efetivamente um verme, prisioneiro de um ditador onipotente. Mas, como se fosse para compensar esse tipo de análise abjeta e humilhante da sua condição, você é informado de que todo o universo gira em torno de você, e que Deus tem um plano pensando em você, e que, de certa forma, você também é o centro de tudo. Agora, ambas essas coisas são extraordinariamente prejudiciais para a personalidade humana e também estão notavelmente fora de conformidade com qualquer coisa que possamos reconhecer como realidade cósmica ou global. Por isso, a religião começou a declinar quando se revelou que o Sol não gira em torno da Terra. De modo geral, não somos o centro ou o objetivo das coisas.
O Big Bang e a evolução não ocorreram para que estivéssemos aqui ou para que eu estivesse sentado aqui agora. Nós superamos essa ideia, essas ideias malucas e egocêntricas disfarçadas de humildade e modéstia. Nós estaríamos intelectual e moralmente muito melhores imediatamente. O conceito de solipsismo aparece bastante nos seus textos. O que ele significa e por que você o utiliza? Significa a crença de que ninguém é importante além de você. Então eu tenho que usar muito esse termo porque é uma crença muito comum de se encontrar. E muitas vezes, claro, as pessoas que têm essa crença nem percebem que a possuem. Então é seu trabalho agradável apontar isso para elas. É disso que elas estão sofrendo. Isso é uma rendição mental e também moral. Esse tipo de bobagem contemplativa desliga a mente e você terá. O êxtase traz consequências terríveis. O sono da razão produz monstros. Existem pessoas que realmente querem isso, que querem arruinar as boas relações que poderiam existir entre diferentes povos, nações, raças, países, tribos, etnias. Que dizem abertamente que amam a morte mais do que nós amamos a vida, e que apostam que, com Deus do lado deles, eles estão certos sobre isso. Nós acreditamos que a vida começa na morte. Não nos importamos com a morte. Nós amamos a morte. Então, quando eu digo, como o subtítulo do meu livro, que eu acho que a religião envenena tudo, não estou apenas fazendo o que os editores gostam e inventando um subtítulo provocativo. Quero dizer que ela nos infecta em nossa integridade mais básica, ela diz. Não podemos ser morais sem o grande irmão, sem uma permissão totalitária. Significa que não podemos ser bons uns com os outros. Significa que não podemos pensar sem isso. Devemos ter medo. Também devemos ser forçados a amar alguém de quem temos medo. A essência do sadomasoquismo, a essência da abjeção, a essência da relação mestre-escravo. E que sabe que a morte está chegando e mal pode esperar para trazê-la. Eu digo, isso é maldade. E embora algumas noites eu fique em casa, eu gosto mais das noites em que saio para lutar contra essa maldade suprema e essa estupidez suprema. Obrigado.